Nosso técnico Ítalo tá aqui começando o equipamento agora, né, Ítalo? Isso, é um Lenovo que ele liga, apresenta imagem, mas ele não está iniciando o sistema. Isso aconteceu também com o nosso próprio sistema de testes, então a gente passou orçamento para o reparo em placa dele. Eu estou desmontando ele aqui agora, mas eu vou mostrar aqui qual que é o sintoma daqui a pouco. Vou abrir ele aqui. Modelo simples, eu já vi esse problema acontecer em um parecido. Parece que o Getúlio estava mexendo num parecido. Eu vou confirmar daqui a pouco. Deixa eu ver se ele está com bateria. Como ele não está com bateria, eu vou ali pegar a fonte e a gente continua. Coloquei aqui a fonte, ele fica sempre outro, preparando o reparo automático, tentando iniciar e não consegue iniciar. Já foi feito teste no HD dele, a Mari mesmo fez, a gente testou no nosso sistema, como eu já informei. Então, eu vou tentar verificar o básico dele, vou desmontar, ver se tem algum problema de oxidação, algo nesse sentido. Verificar a BIOS também, se ele está atualizado, se tem como atualizar para outra versão. Aí, a partir daí, eu vou ter uma ideia melhor e aí a gente prossegue. Tá. Ele, assim que a gente liga, ele começou a subir um cheiro de queimado, né? Fiz uma análise visual rápida e também fiz uma análise aqui com ele ligado. Deixa eu ver como que tá agora. É um componente possivelmente em curto que está sendo mascarado. Eu digo isso. Essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar de outro jeito. Ó, tá esquentando ali em cima. Tanto quanto o processador, que não é normal. Mas além disso, dá pra ver que tá escuro. Eu vou tentar mostrar melhor. Tá vendo que tá escuro nessa parte? Aí olhando essa parte aqui, eu vi aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo aqui, ó? Tá escuro aqui embaixo do componente, do MOSFET. Eu vou tirar o dissipador. Vou medir os MOSFETs e os capacitores do circuito aqui de alimentação do processador, que eu acho que possivelmente vai ser onde vai estar o problema. Eu não sei nem como ele está ligando, tem um componente aqui que explodiu, que é um MOSFET, explodiu completamente. É curioso o fato dele estar ligando, muito estranho. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser retirar esse componente que está danificado, fazer a medição ao redor dele aqui. Primeiro eu vou medir como que está essa bobina. Mas se ele tivesse em curto total, o equipamento eu acho que não ligaria por onde ele está. Então, está num lugar inclusive que é mais grave, né? Que pode ter danificado o processador. A resistência está em 3. Nas duas bobinas a resistência está igual. Vou ver se retirando ele muda alguma coisa. É improvável que mude, tá? Mas vou retirar aqui o componente e analisar os danos. Como estamos, Ítalo? Na esperança aqui de dar certo. Porque olha só. Olha o tanto que danificou. Eu tô aqui tentando isolar. Todo esse pretinho aqui, ó, é carbonização na placa, tá vendo? Eu tô tirando aos poucos. Eu tô usando a Dremel aqui para tirar tudo. Não consegui tirar tudo ainda. E a esperança é de não ter afetado a PCB inteira, porque ainda tinha resistência aqui nessa região. O MOSFET ele se desintegrou aos poucos aqui, eu consegui tirar parte dele. Eu retirei a bobina, né? Então agora eu tô aqui com a Dremel. Eu vou raspar toda essa região pretinha aqui da placa. Vou retirar tudo, vou lavar ela de novo. Ela tá bem suja aqui, porque eu tô trabalhando nessa parte. Que eu quero lavar tudo de uma vez. Vou terminar de raspar, que eu preciso isolar essa área aqui, que isso aqui é terra. Essa área aqui não pode encostar com isso aqui, porque isso aqui eu acho que recebe 19 volts. Eu ainda não olhei, mas eu imagino que seja. E transforma aqui em 1 volt que vai alimentar o processador. São dois capacitores daqui do lado. Então, se esse 19 volt entrar em contato com terra, entra em curto. E se
um volt aqui e pegar tanto 19 volts quanto um terra, mata o processador. Então é um negócio bem... Eu não sei nem como ela estava funcionando, literalmente não sei como, porque não faz sentido. Vou terminar de raspar aqui, tentar isolar ao máximo a área que está em curto. Vou utilizar algumas partes do que sobrou da trilha, o resto eu vou ter que refazer. E o gate, que é esse... O gate eu não vou conseguir mostrar direito, mas é uma bolinha aqui que ficou. É a única certeza que eu tenho aqui de gate, é esse aqui. Eu vi aqui no board view, no esquema onde que ele é ligado. Ele é ligado no pino 1 do PWM aqui. Vou mostrar aqui mesmo. Ele é ligado no pino 1 desse componente aqui, que é esse componente aqui. Então eu vi que ele ainda tem ligação, só que eu tenho que me livrar dessa resistência e eu tenho que ter certeza de que a parte de baixo aqui do MOSFET, que era o terra, não está encostada em nenhuma parte que passa tensão. E aí, Tom? Depois de isolar aqui as áreas danificadas, eu usei uma resina para cobrir, porque eu preciso usar essa área por cima, né? Ainda está bastante sujo, eu vou limpar essa placa só se der certo. Eu vi aqui que esse aqui que é o gate, que é do MOSFET que explodiu, que ele vem desse pino aqui do PWM que controla a tensão do processador, tá vendo? Conexão com lá. Eu vi que ele estava em curto, depois que eu liguei. Mas aí depois que eu tirei o componente, que é esse PWM aqui, o curto saiu. Então não é bem possível que não seja problema na trilha. Se for problema na trilha, vai ser algum problema interno. Vou colocar ele aqui de volta só para mostrar. Vou pegar um pouquinho de fluxo. Mas é possível que não seja problema em trilha, que seja problema ou no PWM ou em algo nesse sentido. Tá muito estranho isso. Fiz vários testes. E assim, só de colocar o PWM, deixa eu ver se ele vai ativar o curto ou se eu tenho que tentar ligar ele primeiro. Não, ó. Só de colocar o PWM o curto volta. Então, tem duas hipóteses. Ou esse PWM está recebendo algum curto e está repassando para cá, o que deixa... estranhamente ele faz com que essa bobina não tenha tensão e não essa aqui geralmente tem. Ou ele próprio está danificado. Vou tirar ele de novo. O que eu vou fazer aqui agora vai ser as medições, é pino por pino nele, tem vários pinos. Depois eu medir tudo e se não tiver nenhum curto, aí eu vou trocar ele. E aí, Tom? Bom, eu já confirmei aqui que retirando o PWM o curto sai daqui, né? Então o que eu fiz? Eu medi tudo ao redor aqui, no board view, olhei também. Esse aqui é onde tem o gate do MOSFET que explodiu. Então esse é o componente que controla, né, o PWM. Só que é muito estranho esse equipamento ligar e apresentar a imagem, mas depois não entrar no sistema, se esse componente estivesse danificado. O que parece que ele está parcialmente danificado, mas a gente não sabe. Por via das dúvidas eu vou pedir ele para substituir. Vou procurar ali, se eu encontrar eu já vou pedir. E não tem mais curto na placa. Se eu tirar o componente aqui e eu medir todos os MOSFETs aqui, não tem nenhum deles que está em curto. Nem o lugar aqui onde tem o gate, né, que vem desse componente, e o source do MOSFET. Então é bem possível que esse componente esteja em curto. Eu não tenho certeza, mas nesse caso eu vou ter que pedir. A gente não tem muitos desse modelo aqui para retirar a peça. Vou ver primeiro se tem em outra unidade da GTEC. Mas desse processador pode ser que ele se comporte de forma diferente e pode ser que o PWM estrague parcialmente. Eu não sei, então nesse caso aqui eu tenho que pedir o componente para continuar, porque todos os curtos da placa eu tirei
isolei a área danificada da melhor forma que foi possível aqui, o que fez com que não tivesse mais curto em nenhum lugar aqui, ó. Não tem mais nenhum curto na placa. Então é bem possível que seja um problema aqui no PWM. Outra coisa que eu percebi também é que quando eu ligo, mesmo que seja sem o componente aqui, coloco aqui o PWM, tanto se eu colocar o MOSFET quanto se eu não colocar. Esse MOSFET aqui entra em curto. Eu retirei ele, medi ele fora da placa, ele não está em curto. Então possivelmente ele está recebendo curto de algum lugar. Só que como o processador ele tem resistência muito baixa, esse processador ele tem 3 de resistência, 3 ohms, 2.7, 3 mais ou menos, é muito fácil confundir qualquer resistência dele com o curto. Então por esse motivo vou esperar o componente.